Vamos de novo. Aqui dentro, a gente vai cair naquela situação de excluir uma música que está no meio da lista. E aí, para não deixar buraco, a gente vai reorganizar playlist. E aí a gente vai passar como parâmetro a faixa. Certo? Isso. Então a gente vai ter que implementar essa função playlist. E essa função ela é bem simples. Essa é uma função void. Que vai receber o índice, e a gente já vai saber o porquê desse índice. Vou botar o cabeçalho. Reorganiza lista de música pós-exclusão. Certo? E aí ele é muito simples, porque eu vou ter que fazer um int i, porque eu vou percorrer essa lista. Mas essa lista vai a partir do ponto de exclusão, que é a faixa. Então, se eu quero excluir a quinta música tem que sumir e o espaço que a quinta música está ocupando, ela tem que ser ocupada por outra música, porque o que está posto não pode ficar em branco. E ela vai ser ocupada por quê? Ela vai ser ocupada pela sexta. Só que o espaço da sexta tem que ser ocupado por outra, pela sétima, a sétima pela oitava, a oitava pela nona. Então, ou seja, todo mundo que está uma posição à frente ocupa a posição atual. Então, a partir do ponto de exclusão, eu vou até o limite, que é o contador de música, só que vai ser o limite mais 1. Por quê? Porque a ideia é que a última ela assuma a posição da antepenúltima. E aí, quando a última vier para a posição da antepenúltima, porque a antepenúltima já vai ter ido para outra, a última vai estar em duplicidade. Eu não preciso fazer isso 2 vezes, até porque se eu for na última, a última vai receber uma posição para frente e essa uma posição para frente não existe. Mas o que é essa uma posição para frente? É exatamente o que eu vou fazer agora. Daí fica mais óbvio, ou mais óbvio o que eu acabei de explicar, que é a posição corrente recebe uma posição à frente, que é I mais 1. Então é como se excluir o que está na posição 5. O que está na posição 5 ele vai deixar de existir simplesmente porque eu vou sobrepor a posição 5 com a posição 6. Aí depois eu vou incrementar, a 6 vai ser sobreposta com a 7, aí depois a 7 vai ser sobreposta com a 8. Aí imaginando que eu não tenho mais, né, eu vou quebrar, na verdade, aí eu só tenho vamos continuar. A 8 vai ser sobreposta com a 9, e aí imaginando que a 9 seja a última, o I não está na 9, o I está na 8. Imaginando que
eu tenha sobreposto a 8 para 9 e não tenho uma décima, eu vou quebrar o laço aqui. Porque se eu avançasse, né? Se eu não tivesse essa condicional, eu ia avançar para 9. Então, o meu I ia receber a posição 9, aí a 9 receberia a 10. Só que a 10 não tem ninguém. Então, é por isso que eu tenho que parar uma posição antes. Bom, parando uma posição antes, ou seja, a última, vai ser copiado para a antepenúltima, e portanto a última ela não tem razão de existir, porque ela vai estar em duplicidade, eu tenho que fazer o que? Um decremento. Menos menos. Então se eu tinha 10, agora eu tenho 9. É isso que essa função aqui faz, garantir que eu não tenha um espaço em branco. Vamos voltar agora para a nossa lógica aqui, então. Aqui em cima. Então, se eu tiver uma música só, eu vou imprimir esses dados, eu vou imprimir os dados, vou pedir para ele confirmar. Se ele confirmar, eu vou excluir faixa. Se ele excluir faixa, eu verifico se só tem uma ou só estou excluindo a última. Nesses dois casos, eu não preciso reorganizar nada, eu só limpo os ponteiros e deduzo a quantidade de música. Se eu estiver excluindo uma do meio, eu chamo a função de reorganizar a playlist, passando a faixa que eu quero excluir, que vai ser o que está vindo aqui como parâmetro, certo? Mas pode ser que eu tenha mais do que uma música. Então, se eu tiver mais do que uma música, eu vou entrar na parte do meu else. E se isso acontecer, eu vou pedir para o usuário lindo e fofo digitar a música que ele quer excluir. Digite a faixa que deseja excluir. E aí eu vou dar um intervalo. Deseja excluir. Eu vou mostrar para ele o intervalo. %d, entre %d, %d. Que aí o intervalo, obviamente que vai ser entre 1, né? E vai ser entre no música. Então aqui vai aparecer alguma coisa entre esses dois %d, alguma coisa entre 1 e o valor que eu tiver na música. Bom, se eu pedir para ele digitar, ele vai digitar. E se ele vai digitar, eu tenho que ler %d. E se eu vou ler, eu vou para algum lugar. Eu vou para faixa. E se vai para faixa, vamos limpar o buffer. F-flush. stdin. E se ele vai digitar a faixa, ele pode digitar um valor inválido. E aí a gente tem que tratar esse valor inválido. O motivo aqui, na minha colinha tem um /n. Agora não sei de cabeça por que é. Vou deixar. E aí a gente vai fazer faixa menos menos. Faixa menos menos. Por que eu estou fazendo faixa menos menos? Porque lembrar que o nosso vetor começa em 0, né? Então, se ele quer excluir a faixa 2, na verdade, para nós internamente é a faixa 1. Se ele quer excluir a faixa 1, internamente é a faixa 0, certo? Bom, partindo da premissa que ele pode digitar um valor inválido, eu tenho que explodir um alerta de aviso para ele. Então, se ele digitar qualquer coisa que seja entre 0, se estiver abaixo de 0, obviamente, e estiver acima do nosso limite, e o nosso limite está em faixa, em faixa não, está em música. O que eu vou fazer? Eu vou explodir uma mensagem de erro. Mensagem de erro, passando o nosso código -8, que a gente já sabe. Opa. O que eu fiz aqui? Tá faltando, na verdade, tá mudando, tá faltando um parênteses aqui. Tá faltando eu abrir e fechar um parênteses nessa condicional, pronto.
vai ser o nosso código -8. Perfeito? Opa, agora sim. Começou a ficar bonito. Então ele vai digitou inválido. Enquanto ele estiver digitando inválido aqui, se ele digitar um inválido, a gente vai pegar esse cara. E aí com certeza ele vai repetir porque o nosso laço, enquanto ele estiver digitando inválido, esse laço está valendo. A gente só vai quebrar esse laço se ele tiver um válido, né? Então digitou inválido, expediu uma mensagem de erro. Mas se ele não digitou um inválido, é óbvio que o que ele digitou é um válido. E se ele digitou um válido, a gente vai pegar a nossa opção de confirmação, vamos começar com X e vamos perguntar para ele se ele quer de fato excluir essa música, né? Então vamos fazer a nossa condicional aqui de forçar ele a digitar um caractere válido. Bom, quando ele estiver digitando um caractere inválido, toda vez que ele digitar um caractere inválido, a gente vai imprimir a música de faixa. A faixa a gente já sabe que é válida, playlist. A gente pode usar o faixa. A gente vai imprimir os dados da música e a gente vai pedir a confirmação dele. Deseja excluir a faixa tal. SON. Aqui, tudo, né? A gente faz uma coisa, depois tem que fazer outra. Como a gente decrementou a faixa lá na frente, aqui eu vou ter que somar mais um só para aparecer na tela para ele. Porque a gente deduziu aqui em cima, a gente poderia ter feito tudo antes. Mas já que tá, não tem problema. Sempre tem um conserto. Então, deseja excluir a faixa que você digitou? Então, ele vai dizer sim ou não. Né? Vamos ler. %C. E a gente vai ler isso para OP. Vamos fazer o F-flush. Opa. SDI. E aí vamos fazer o to lower, por causa do minúsculo e do maiúsculo. De OP. Perfeito. Bom, a gente fez essa confirmação. Então, toda vez que ele estiver digitando um valor inválido, opa, faltou aqui, tá dando um erro aqui. Enquanto ele estiver digitando um valor inválido, a gente repete. Não está explodindo mensagem de erro, só está forçando ele a digitar alguma coisa válida. E aí, se ele digitar algo válido, SON, isso aqui vai quebrar. E aí a gente vai usar a mesma lógica que a gente já usou. Não vai mudar nada. Se OP for igual a S, uma confirmação, a gente vai chamar a função excluir faixa, passando o que? A faixa que ele digitou, já está deduzida. Bom, e caso contrário, se ele digitou não, isso aqui vai passar e ele vai dar um break. Tá? Então, isso aqui só vai ficar repetindo enquanto for inválido. Então, se tudo der certo, isso aqui vai funcionar.
deseja faixa, 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 faixa. Exato. Excluir faixa, exato. Exclusão. Excluir faixa. Aí eu passo a faixa. Exato. Então ele vai ficar repetindo. Se eu digitar não, ele vai quebrar. E enquanto ele estiver fazendo aqui... poderia dar. Ele não está imprimindo faixa. De faixa está assim, faixa inválida, ele está aqui, ó. Dentro. Tá, excluir faixa. Aí tá limpando os ponteiros, que é aquela função que a gente já fez. E é lógico que a gente tem que dar aqui ao marcador de exclusão. A gente tem que dizer que foi excluído, para lá embaixo ele dizer que tá bem sucedido. Tá? Então, teoricamente, no meu roteirinho aqui, a função de exclusão está funcionando. A gente só precisa testar ela, e esse teste a gente vai fazer no próximo vídeo.